Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, um momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu transmito aqui nos meus endereços eletrônicos os textos bíblicos que serão lidos nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Você pode ver no meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia de 20 de setembro de 2021, segunda-feira, dia de santos, vários santos, entre eles Santo André e São Paulo e companheiros, mártires da nossa igreja. Não são Santo André apóstolo, nem São Paulo apóstolo, não. São santos da Coreia. Depois eu vou falar a biografia dos santos. O traje dos presbíteros, a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito, temos o prefácio comum, o dos mártires, e o ofício da memória. Nesta segunda, 20 de setembro. Antífona da entrada. Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando este dia festivo em honra dos santos mártires. Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Oração do dia. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes à fé a muitos irmãos da região da Coreia, e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro de Esdras, capítulo 1, versículos do 1 ao 6º. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino de viva voz e por escrito a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós todos pertence a seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele, e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus para ir edificar o templo do Senhor que está em Jerusalém, e todos os seus vizinhos lhes trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 126, versículos do 1 ao 2º AB, segundo CD ao 3º, 4º ao 5º, 6º refrão, 3º A. Maravilhas fez conosco o Senhor. Repitamos. Maravilhas fez conosco o Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor. Então, entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor.
Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Chorando de tristeza sairão espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Repitamos. Maravilhas fez conosco o Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vós sois a luz do mundo, brilhe a todos a vossa luz, vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Mateus 5, versículo 16. É esse texto. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Ceifarão com alegria. Ele vai fazer uma reflexão sobre o Salmo, é isso mesmo? Sobre o Salmo 126. Ele vai fazer uma reflexão sobre o Salmo, pelo que eu estou vendo aqui no texto do Antônio Carlos Santini. Ceifarão com alegria. Salmo 126, na Bíblia Vulgatas, ou na Bíblia Hebraica, não sei. Aqui me deu uma confusão aqui, eu não entendi muito bem, né? Se é na Bíblia, 126 é na Bíblia Hebraica ou na Vulgata, não sei. Mas ficará aí para os padres explicarem, porque aqui está confuso. A alegria é uma colheita, diz Antônio Carlos Santini. A seu tempo, é claro. A seu tempo, é claro. Nos trabalhos do campo, não se começa pela colheita. Antes, trabalha-se a terra. Retirar as pedras, arrancar os tocos de velhas árvores, arar, adubar, semear. Daí em diante reina a esperança. Não dependem de nós o sol e a chuva, que podem vir ou não vir. Durante todo esse tempo ninguém riu. Era tempo de lágrimas e suor. A ilusão de nosso tempo, marcado por extrema ânsia hedonista, ou seja, do prazer, é a expectativa de colher o que não foi plantado. Claro, na próxima estação, fracasso e ilusão. Ou desilusão. Santo Agostinho reflete. Olha o que diz o santo doutor da igreja, Santo Agostinho. Semeemos nesta vida que é repleta de lágrimas. O que semearemos? Boas obras. As obras de misericórdia são as nossas sementes. Destas sementes fala o apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos do 8º ao 10º. Olha o que diz São Paulo. Não desanimemos na prática do bem, pois, se não desfalecemos, a seu tempo colheremos.
Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo com os irmãos na fé. O homem urbano, longe da terra e das sementes, vai perdendo a percepção dos vínculos entre as lágrimas e o riso, ou melhor, entre o sacrifício da semeadura e o ofertório da colheita. Com isso, já não consegue celebrar, dar graças, ser agradecido. As crianças chegam a pensar que o frango já nasce na embalagem de plástico. Prossegue o bispo de Hipona, Santo Agostinho. Ao partirem, iam chorando, lançando suas sementes. Por que choravam? Porque eles achavam que estavam entre infelizes e eram infelizes. Seria melhor, irmãos, se não existissem infelizes do que precisardes praticar a misericórdia. Seria melhor se não existissem infelizes do que precisardes praticar a misericórdia. No entanto, enquanto existam os que necessitam de misericórdia, não desanimemos nesta tribulação de espalhar sementes. Apesar de semearmos com lágrimas, colheremos com alegria. Penso de modo especial nos educadores, sejam eles os próprios pais, os professores, os evangelizadores. Sei que a realidade brasileira torna bem áspero o seu trabalho. No entanto, é deles que depende a colheita de amanhã. As lágrimas de seu esforço fecundarão o solo de nossa sociedade. E os frutos serão de alegria. Que alegria é maior do que participar da formatura dos filhos? Ver que os filhos educam os netos na fé que receberam dos pais. Perceber a competência que os alunos adquiriram através de seus estudos. Ouvir de um jovem evangelizado sua decisão de consagrar-se a Jesus Cristo. São grandes alegrias. Alegrias sem preço. Mas custam lágrimas. E quem se recusa a chorar jamais conhecerá a verdadeira alegria. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. É um texto do Salmo 116, versículo 8. Orai sem cessar. Bem, deixa eu ver se eu tenho alguma informação a mais sobre Lucas 8, capítulo de 16 a 18. Tenho pouca coisa. Vamos ver aqui na Bíblia hebraica um pequeno comentário. Está conforme uma nota. Quem não age perde até mesmo a compreensão que pensa ter. É o que diz aqui a Bíblia da Paulus. Mas tem esse texto também em Marcos 4, capítulo 4, de 21 a 25. Vamos ver o que diz aqui, Marcos 4, de 21 a 25. Comentário mais extenso. Deixa eu ver se tem aqui Marcos 4, 21 a 25. Diz o seguinte: a atividade de Jesus consiste na palavra, ensinar, pregar, e a ação, curar. É a atividade dirigida aos mais pobres, necessitados e marginalizados. O conteúdo dela é descrito em Mateus 5, versículo. Em Mateus, nos versículos 5 ao 9. As explicações são muito vagas aqui. Marcos 1, 16, 20. Vamos ver se nós encontramos mais alguma explicação. Marcos 1, 16, 20. Marcos 1, 16, 20. Jesus não é apenas filho da história dos homens, é o próprio Filho de Deus, o Deus que está conosco. Ele inicia nova história em que os homens serão salvos. Jesus significa Deus salva.
tudo o que diminui ou destrói a vida e a liberdade, né, dos pecados. Vamos agora ao santo do dia. Santo do dia, nesta data, 20 de setembro, Santo André Quintaegon e companheiros. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem divulgar à vontade, livremente, porque Jesus quem mandou, ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 / e divulguem quanto mais puderem para salvar almas. Ou pelo menos tentar. Quem não quiser, vai para o inferno, infelizmente. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora, tem gente que rejeita a graça de Deus. 20 de setembro é dia de Santo André Quintaegon e companheiros. São santos coreanos. A Igreja Católica estabelecida na Coreia tem uma característica particular. Nasceu da iniciativa missionária de leigos. A raiz do catolicismo coreana foram as comunidades chinesas. A expansão das comunidades na Coreia fez com que elas recebessem oficialmente um sacerdote vindo de Roma. Olha, um sacerdote especialmente de Roma. Em pouco tempo, a comunidade coreana cresceu, possuindo milhares de fiéis, porém começaram a sofrer perseguições por parte dos governantes, dos poderosos, inimigos da liberdade, da justiça e da fraternidade pregada pelos missionários. Tentando acabar com o cristianismo, matavam seus seguidores. Não sabiam que o sangue dos mártires é semente de cristãos. Entre os mártires que a igreja canonizou na Coreia está André Quintaegon, o primeiro sacerdote mártir coreano. André nasceu em 1821 numa família da nobreza e profundamente cristã. Seu pai, por causa das perseguições, havia formado uma igreja particular em sua casa, nos moldes daquelas dos cristãos dos primeiros tempos, para rezarem, pregarem o evangelho e receberem os sacramentos. Olha só a que ponto chegou um cristão que sofria perseguição. Ele fez uma igreja particular mesmo, na sua casa. Igreja católica, mas dentro da sua casa, por causa da perseguição. É a igreja doméstica, né? André tinha 15 anos quando resolveu se preparar para o sacerdócio. Depois de muitos desafios, ele tornou-se padre em Xangai. Devido à sua condição de nobre e conhecedor dos costumes e pensamento local, obteve ótimos resultados no seu apostolado de evangelização. Durante um trabalho missionário, André foi preso pelas autoridades coreanas. Num gesto de coragem, ele professou a fé em Cristo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele fez lá a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, durante o trabalho missionário, André foi preso pelas autoridades coreanas e ele não se intimidou. Professou a fé. Seu gesto custou-lhe a vida. André foi decapitado na cidade de Seul em 1846. Na mesma ocasião, foram martirizados 103 homens, mulheres, velhos e crianças, sacerdotes e leigos, ricos e pobres. Olha, o segmento de Jesus forma mártires. Como vemos aqui na Coreia. Forma mártires, mas conscientes de que vão receber a vida eterna. De que estão fazendo o correto. Reflexão. O sacrifício dos mártires coreanos
aceitado de bom grado por Jesus Cristo que os havia conquistado, deu sem dúvida uma abundante colheita e devemos rezar para que continue a ser fonte de orgulho, esperança, força e inspiração para todos os cristãos. Oração. Deus Todo-Poderoso, que destes ao mártir Santo André Quinta-Egon e companheiros a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará se for para o seu bem. E do aramaico eu clamo, Maranata, como dizem os evangélicos, ou Maranatá, como dizemos nós católicos. Significa, vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia ele vai voltar e vai nos introduzir na vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude para sempre. É a nossa esperança. Para isso, temos que nos arrepender dos nossos pecados, todos os dias, pois não sabemos o dia e nem a hora em que ele retornará para o julgamento universal. Shalom, a paz!